Valorizando honrar pai e mãe, por Adrian Rogers. Existe um devastador ataque contra o lar e os valores familiares realizados por cínicos. Um cínico é uma pessoa que sabe o preço de tudo, mas não conhece o valor de nada. Hoje temos uma geração que nem sequer conhece os valores familiares, muito menos os valoriza. Vamos ler a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Diz assim: Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e a tua mãe é um mandamento do Deus onipotente. Quero dizer que não existe apenas negligência para com a família, mas, repito, há um ataque devastador contra as nossas famílias. Ele provém da indústria da música, provém de Hollywood, provém da indústria da televisão. Quando foi a última vez que você viu na televisão um filme moderno que deu um lugar e perspectiva correta ao lar e à família? Especialmente a uma família que vive nesta geração, nessa época? Se é uma família feliz, é uma família que viveu nos tempos do Oeste, remetendo ao Velho Oeste, os pioneiros ou algo assim. Quando começou a televisão, sabe que tipo de filmes nós víamos? Víamos o show de Lucy e Dick Van Dyke. Víamos Lassie. Víamos A Espaço para o Papai. Víamos As Aventuras de Ozzie e Harriet. Víamos a família Gordon. Víamos Papai Sempre Sabe. Deixo isso para o Castor, o verdadeiro McCoy. Essa era a espécie de programas que nós assistíamos e todos tinham uma linha por meio da qual era representada a família. Logo, todos esses programas começaram a ser substituídos por programas como, por exemplo, Dallas, Dinastia, A Lei dos Anjos, Falcon 3 e outros como estes. Obviamente eu não os vejo, realmente não. Eu tive de conseguir esta lista por meio de outras pessoas, porque eu não vejo esses programas. Simplesmente há algo neles que é desagradável para mim. Todos eles possuem a intenção de envenenar as relações familiares. Hoje temos uma geração que controla o governo e que parece crer nessa filosofia. Dona Shalala estava dando um discurso em uma universidade de Chicago e ela descreveu a criança pré-escolar do ano de 2004. E isso foi o que ela disse ao descrevê-lo. Esta criança não conhece a nenhuma mãe que não trabalhe, mas ele conhece a muitas mães solteiras. Quer dizer que nunca tiveram o benefício do casamento. Conhece alguma criança que viva apenas com seus pais, e está falando aqui de 2 homens. Não tem mãe, apenas 2 homens. E crianças que vivem com suas mães ou suas avós. Em seus livros escolares há grande quantidade de diferentes formas de famílias e amigos. A família hoje está sendo redefinida e há um ataque sistemático contra os valores familiares que Deus projetou quando fez o homem e a mulher e os colocou no jardim, lhes dando filhos. Li para vocês em Êxodo 20:12 que é um versículo dos 10 mandamentos e realmente é um versículo vital. Se você conhece algo com respeito aos 10 mandamentos, conhecem que eles possuem tanto de uma relação vertical como horizontal. Primeiro, os 10 mandamentos começam com uma relação com Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, etc. Não terás imagens. Lembra-te do dia de descanso. Isto é outra relação com Deus, isto é, dos céus para a terra. E depois, começando com o 5º mandamento e continuando com os outros 6, começa a falar das relações horizontais, nossas relações com os demais. E ele começa a segunda parte dos 10 mandamentos com o que diz: honra o teu pai e a tua mãe. Pensem nisso. Apenas 10 mandamentos.
Apenas 10. E de todos os 10, um trata diretamente com o tema de honrar o pai e a mãe. E além disso, este é o primeiro nesta segunda parte. Por quê? Porque toda a sociedade está fundamentada sobre este mandamento: honrar o pai e a mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Deus disse: esta é a razão pela qual você deve fazê-lo, para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que está dizendo é isso, que a sociedade não pode sobreviver onde os pais não são respeitados, onde os filhos deixam de honrar a seus pais. Inclusive antes de que Deus diga não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cometerás adultério, antes de dizer tudo isso, ele disse que devemos honrar a pai e mãe. Porque o filho que honrar a pai e mãe não roubará, não matará e não cometerá adultério. Veja, nossos pais são as primeiras pessoas que chegamos a conhecer, e se não estamos bem com nossos pais, se não os compreendemos, se não podemos amar e respeitar nossos pais, como podemos amar e respeitar a outros? E o que Deus diz é isso, que a religião não começa no lar, ela não começa. Que o lar é fundamento, a base para expressar o amor que temos por Deus, que ocupa o primeiro lugar. Mas o próximo passo é amar e honrar a nossos pais. Eu quero que os pais escutem, mas especialmente eu desejo que os filhos escutem. Não importa que idade você tenha, eu quero que você escute e veja o que Deus diz que você deve fazer para honrar a seus pais. Basicamente hoje eu quero lhe dar 3 recomendações e oro a Deus para que o Espírito Santo as grave em sua consciência e as cele em seu coração, para que você possa aprender hoje, neste dia especial, como honrar a seu pai e a sua mãe, da forma como a palavra de Deus diz que você o faça. Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Primeiro, obedeça a seus pais quando você é jovem. Se deseja honrar a seu pai e sua mãe, você deve lhes obedecer quando você é jovem. Anote, obedeça a eles enquanto você for jovem. Colossenses 3:20, Deus repete isso no Novo Testamento. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Não me interessa que outra coisa você faça. Se você tem um espírito de rebeldia para com os seus pais, não agrada ao Deus onipotente. Você conhece o que faz diferença entre as crianças? A diferença é basicamente as que obedecem aos seus pais e os que não. Se você vai para o oeste, chegará nas montanhas rochosas do Colorado, chamadas de a Divisão Continental. Ali, em uma das etapas, ao chegar ao topo destas montanhas, a água da chuva e da neve caem do céu, e uma gota de água pode ir para o oeste e outra gota de água pode ir para o leste. Por isso, é chamado aquele local de divisão continental. E essas gotas de água formam riachos, que formam rios, e destes rios eventualmente desemboca no Pacífico e outro eventualmente no Atlântico. A diferença é apenas uma diferença minúscula. Uma gota vai por aqui e outra desce por ali, mas elas terminam a quilômetros de distância uma da outra. Qual é a divisão continental no caráter? O que faz a principal diferença em uma criança é se essa criança obedece ou não a seus pais. Isso é uma divisão continental. Havia um homem que viveu em outro século, em outra década, há várias décadas passadas. Seu nome era Dewitt Moody. Ele foi o Billy Graham de seus dias. Um incrível evangelista, um homem sábio, cheio e que foi um dos homens mais sábios que viveu nos Estados Unidos, ainda que ele não tivesse estudo. Eu desejo que você ouça o que de Moody disse. Ele disse ao contemplar 60 anos. Eu tenho vivido mais de 60 anos e tenho aprendido uma coisa, se é que cheguei a compreender algo. O homem ou mulher que desonra a pai ou mãe nunca prosperará. O homem ou mulher que desonra a pai ou mãe nunca prosperará. Crianças, adolescentes, me escutem.
Deus certamente os julgará se não obedecerem aos seus pais. Deus classifica a desobediência aos pais como o mais vil, malvado e aborrecível dos pecados. Segundo, cuide de seus pais quando forem idosos. Devem cuidar de seus pais quando forem idosos. Obedeçam-lhes quando forem jovens. Cuidem deles quando forem idosos. Hoje em dia existe um sério problema no país e você sabe qual é? Os idosos. Frequentemente os idosos são abandonados pelos filhos impiedosos e egoístas. Deus manda que os filhos devem cuidar de seus pais idosos. Eles cuidaram de nós apesar de nossas falhas. Agora devemos cuidar deles apesar de suas falhas. Se temos que carregá-los para outro lado, eles também nos carregaram. Se temos que dar banhos neles, eles nos deram banho. Se temos que alimentá-los, eles nos alimentaram. Se temos de nos sacrificar por eles, eles se sacrificaram por nós. Temos uma geração que se esqueceu dos valores básicos. Honre a seus pais, mesmo que você seja jovem ou velho. E aqui está o terceiro ponto. Não apenas devemos lhes obedecer quando somos jovens, e não apenas devemos cuidar deles quando forem idosos, mas devemos honrá-los, sejamos nós jovens ou velhos. Eu quero lhes mostrar alguns versículos. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe. O que significa a palavra honrar? A palavra honrar significa literalmente em sua raiz ajuntar peso para algo. Possui a ideia de algo pesado. Quer dizer, seus pais não devem ser levados sem consideração, sem dar peso às suas palavras. Deve ser dada a eles honra. Desejo lhes mencionar várias formas com que você pode honrar seu pai e sua mãe. E eu gostaria que você as anotasse. Primeiro, mostre-lhes respeito. Anote estes versículos. Não os procure porque não temos tempo, mas eu irei compartilhar. Levítico capítulo 19, versículo 3. Cada um temerá sua mãe e seu pai. Cada um temerá sua mãe e seu pai. Isso não significa tremer em sua presença. A palavra bíblica significa reverência, ter respeito. Nunca fale a seus pais desrespeitosamente. Levítico 20, capítulo 20, versículo 9. Todo homem que amaldiçoar a seu pai e a sua mãe certamente morrerá. Amaldiçoou seu pai ou sua mãe, o seu sangue será sobre ele. No Antigo Testamento, debaixo da teocracia, se um filho amaldiçoava pai ou mãe, era crime com pena de morte. Deus o colocou em Provérbios capítulo 30 e versículo 17. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. Quão clara é a Bíblia! Você me dirá, bem, meus pais não são dignos de respeito. Apenas os filhos perfeitos podem exigir pais perfeitos. A adolescência e a meia-idade são etapas difíceis. Os pais também passam por etapas, mas você deve respeitar e honrar os seus pais. Estive interessado no que Susanna Wesley disse sobre que ela não permitia, nem seu esposo permitia, que as crianças faltassem com respeito a seus pais. Havia uma coisa, quando nossos filhos estavam pequenos, que eu não tolerava, a falta de respeito. Especialmente a falta de respeito para com sua mãe e papai. E muito especialmente para com Joyce, sua mãe. Eu não permitia, nem o permito hoje, porque eu sei o que esta mulher tem feito pelos seus filhos. Nunca uma criança deve ser desrespeitosa para com o papai ou mamãe. Segundo, expresse a eles o seu agradecimento. Em segundo lugar, você pode lhes honrar ao expressar para eles seu agradecimento. Agradeça a eles. Aprenda a atitude de gratidão. Shakespeare disse com razão: mais afiado que o dente de uma serpente é a ingratidão de um filho. Quem quer que seja seu pai e sua mãe, eles fizeram muito por vocês. Agradeça-lhes. 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 3. Viva uma vida piedosa e nobre. Me permita compartilhar a terceira forma com que você pode honrá-los. Vivendo uma vida piedosa e nobre. Veja, você é a extensão de seu pai e de sua mãe. Sabe o que me dá grande alegria? Quando sinto que meus pais estão orgulhosos de mim. Quando creio que faço minha mãe ver meu agradecimento por ser seu filho. Ou quando o meu papai costumava dizer: esse é o meu garoto. Sabe o que me dá alegria como pai? Como pai, ver os meus filhos viverem corretamente.
Quando vejo meus filhos abençoarem seus filhos, meu coração se dilata de alegria. Na semana passada eu fui ver meu filho pegar um avião para a Espanha para ir como missionário e vi a este homem e sua esposa e seu pequeno Jonathan pegar este avião e pensei: obrigado, Senhor. Obrigado por um filho que te ama e que deseja passar a vida compartilhando o Evangelho de Jesus Cristo. Agradeço a Deus que tenho 2 filhos no ministério e agradeço a Deus por minhas 2 filhas que são mães piedosas criando filhos para Cristo. Sabe, isso me faz ser grato e também traz honra para a minha própria vida, porque eles são uma extensão de minha vida. 4. Demonstre a eles seu amor. A última, você pode honrá-los demonstrando seu amor por eles. Quanto você deve amar sua mãe e papai. Eles deram a vida para você. Seu sangue flui pelas tuas veias. O amor de seus pais por você é o mais próximo e conhecido ao amor de Deus sobre a terra. Ame sua mamãe. Telefone para ela. Escreva uma carta para seu pai. Visite a eles. Dê a eles este presente. Ofereça a eles sua ajuda. Coloque este amor em ação. Verbalize-o, vitalize-o, visualize-o. E se você o vai fazer, faça isso tão rápido quanto você possa. Eu tenho pregado em muitos funerais em minha vida. E tenho visto pessoas tratarem de recuperar o amor perdido no funeral. O respeito perdido, a honra perdida e as oportunidades. Amigo, as narinas mortas não cheiram flores. Se você vai fazer isso, faça-o agora. Honre a teu pai e a tua mãe. A sociedade está indo para baixo, perderam as noções elementares do caráter. Temos uma geração de jovens que fala sem nenhum respeito a mãe e pai. Isso, amigo, é um valor familiar. O honrar a pai e mãe é algo com o que você deve contar. Deus, uma vez mais, nos devolva este valor e que possamos valorizar o honrar a nosso pai e a nossa mãe.